gente linda, tudo bem? Vamos conversar de novo, mais um pouquinho aí sobre espiritualidade, despertar espiritual, sobre... Meu cabelo tá esquisito, gente. Falei agora no Instagram, meu cabelo tá comprido, tá estranho. Essa semana aconteceu uma coisa muito legal e eu gosto de dividir isso aqui com vocês, né? Eu acho que a partir do momento que a gente mexe muito com a espiritualidade, com a questão da magia, né? Eu fiz há pouco, lembra que eu contei pra vocês que eu fiz a trilha da benzedeira, né? E aí algumas pessoas questionam assim, mas nossa, você já era mãe pequena na Umbanda, já não são coisas que você já sabia, já havia aprendido, né? Então, eu já havia aprendido muitas coisas. Mas olha que engraçado. Eu às vezes me pego, eu mesma me questionando esse tipo de coisa. Eu falo, mas, poxa, será que eu devia fazer tal curso? Será que eu devia querer aprender tal coisa? Sendo que eu já vi isso, já aprendi, já faço, já pratico até algumas coisas. E sim, né? Essa semana aconteceu uma coisa muito engraçada, muito legal, porque, por isso que eu tava falando, a gente que mexe muito com a espiritualidade, e eu sinto assim que eu tenho ficado cada vez mais sensível, já contei isso pra vocês, né? E essa semana eu tava dormindo e aí de repente não foi um sonho, foi um aviso. Eu já aprendi a diferenciar isso. Quando eu realmente tô dormindo e no meio do sonho estão falando alguma coisa e tal, mas quando eles me falam alguma coisa, tipo, perto da hora de acordar, ou meio que me acordam ali, sabe, pra falar, e foi exatamente isso que aconteceu, porque eu estava num estágio de sono, deixar o cabelo menos pior aqui, que eu já tava assim meio que acordada. E eu comecei a pensar do nada nessa história, porque eu comprei um livro novo e eu pensei assim, nossa, como é difícil, né, a gente querer fazer as coisas e, e a gente não pode fazer sozinho, a gente tem que ter um respaldo de alguém, a gente tem que ter leitura, a gente tem que ter estudo, né? A gente tem que ter base naquilo que a gente tá fazendo. E aí eu pensei nisso, né? Eu falei, nossa, amei o livro que eu comprei, porque eu sabia que já tava chegando. E justamente isso eu pensei assim, eu aprendi que também a gente não deve confiar assim 100% nos livros, né? Porque quem escreve os livros são os homens, são pessoas, né? As pessoas que escreveram. Porém, na hora que eu pensei nisso, né, que a gente não deve só acreditar, só se fiar naquilo que o livro fala e tal, uma entidade feminina, uma mulher, na hora me acordou e falou assim: então, da mesma forma que você também não deve levar como verdade absoluta um livro, porque aí você começa a fazer uma junção de conhecimentos, né? Então, se você lê alguma coisa muito absurda, você vai falar, não, peraí. Como eu já li livros espíritas que eu achei, assim, absurdos, né? Ela falou, ela me mostrou um terreiro, olha só. Ela me mostrou um terreiro que eu não sei, nunca fui, com entidades trabalhando e falou, e nem aqui também você deve tomar como uma verdade única. E eu achei aquilo muito forte, na hora eu abri o olho assim, porque eu tava naquele estágio acordando já, eu só não tinha aberto o olho. E aí eu recebi essa mensagem da espiritualidade. Então, assim, nada nessa vida a gente deve tomar como uma verdade absoluta, né? Nada, na verdade. Por quê? Porque, assim, eu já tive experiências com entidades maravilhosas que já me falaram coisas assim maravilhosas, sensacionais, que fizeram mudanças na minha vida, que realmente me deram caminhos, né? Mas eu também não posso negar que eu já tive experiência com entidades que falaram coisas assim, não absurdas, mas que não faziam muito sentido e não fizeram, na verdade, e nunca fizeram, né?
Então, assim, ao mesmo tempo que a gente não pode tomar como verdade aquilo que a gente leu numa revista, num livro, como verdade absoluta, ou que a gente viu falar na televisão, principalmente, gente, isso é uma coisa que até eu falei, eu não posso esquecer de comentar. Essa semana eu tava lendo uma. Eu não lembro nem o que que era agora. Eu tava lendo alguma coisa e tinha uns comentários e as pessoas falaram: realmente, já faz 12 anos que eu não vejo TV, faz 10 anos que eu não vejo TV. Eu não sei precisar quanto tempo faz que eu não vejo, mas já faz muitos anos que eu não vejo TV aberta. Muitos anos mesmo. E não sinto a menor falta, porque assim, quando a gente começa a buscar outros meios de conhecimento, de aprendizado, e a gente começa a linkar várias coisas, começa a ligar várias coisas assim, a gente começa a perceber como nós fomos manipulados tanto tempo pela televisão. E eu sinto tanto que existem ainda tantas pessoas boas que têm um mega potencial para muita coisa, mas que ainda se deixa levar demais pela televisão. O que a TV fala é verdade única e absoluta. E não, gente, não, não é, tá? Nós fomos no decorrer dos anos, desde o começo da Idade Média, escravos do cristianismo, da igreja. E eu tô falando aqui, quem não gostar do assunto, simplesmente fique à vontade, mas eu falo sobre espiritualidade, principalmente espiritualidade livre, né? Então eu sou obrigada a citar que a gente foi escravo do cristianismo. Até hoje, ainda falei, a gente se pega fazendo coisas e falando coisas que foram adquiridos, que foram padrões adquiridos no decorrer dos anos, do tempo, da nossa criação, né? Porque isso já veio com os nossos avós, com os nossos pais. Eu falo porque na minha família eu tinha pessoas muito ligadas à igreja. Eu mesma, minha mãe, quando me colocou na escola, eu fui a única que tive a oportunidade e agradeço, mãe, agradeço meu pai, que ainda está aqui, por terem me colocado num colégio de freiras, porque eu tive uma educação ímpar. E não tive uma educação ímpar por conta de castração, de igreja, nada disso. Muito pelo contrário, meu colégio era maravilhoso. Mas a gente seguiu esse caminho. Eu fiz primeira comunhão, porque eu estava no colégio. Só escapei da crisma. E não casei na igreja católica apostólica romana, porque eu não queria casar na igreja, eu queria casar numa chácara. Então, foi um padre, até o padre Dorival Schweller, maravilhoso, que já não está mais entre nós. E ele era da igreja brasileira, né? Que acho que, se eu não me engano, é a Igreja Apostólica Reformada, não sei, não quero falar besteira porque eu não conheço, então é alguma coisa assim. Mas a gente já ficou encantado de conversar com ele. Já foi, assim, sensacional o dia que eu e o Sandro fomos conversar com ele a respeito do casamento. Então já me chamou a atenção ali. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente passa muito tempo acreditando muito nas coisas, em pessoas, em doutrinadores, vou sempre bater nessa tecla. E então tá, qual é o meio aí? Por onde eu começo a sair disso e pensar pelas minhas próprias pernas? Pela minha própria mente? Primeira coisa, lê. Lê muito, mas lê bastante, sabe? Pega um assunto que você gosta, que você se interessa, leia. Procure estar próximo de pessoas que curtem os mesmos assuntos que você, que tem essa mente aberta. Eu acho que isso é o mais importante. Por quê? Porque primeiro a gente precisa ter autoconhecimento. Se a gente se autoconhecer, a gente tiver esse autoconhecimento, esse controle sobre a gente mesmo, sobre a nossa própria mente, o resto todo flui, né? E emendando o que eu tô falando aqui, por que eu tô falando tudo isso? Porque desde que eu tive esse despertar, há 2 anos e meio mais ou menos, com relação ao tarô, e várias outras coisas vieram como uma avalanche para minha vida, eu percebi que quanto mais eu fui acumulando leituras, eu fui me instruindo, eu fui entrando em cursos. Hoje eu tenho no meu celular, no meu computador, 4 aplicativos de cursos que eu compro.
e faço. Às vezes eu não tenho tempo nem de pensar, porque eu tenho tanta coisa para fazer, mas isso é tão transformador. Por quê? Porque eu consigo pensar com a minha própria cabeça. Eu tenho a minha personalidade, eu tenho os meus conhecimentos, né? E tenho que fazer aqui um adendo aí, um agradecimento ao meu pai, Baba Thales de Airá, porque ele me fez enxergar todo o potencial que eu tinha. Aliás, que eu tenho. Ele fala, né? Ele sempre falou da minha missão e sempre deixou muito claro isso. Filha, vá cumprir o seu papel. Vá seguir a sua missão. Então é isso, a gente tem que libertar nossa mente, tá? Dessas amarras e dessas correntes. E se você quiser, eu te ajudo para isso. Vem comigo, fala comigo. Deixa aí seu comentário, deixa aí a sua opinião, dá o seu like e compartilha com mais pessoas para ajudar a crescer o canal. Gratidão. Beijo.